Vendo o balançar das águas barrentas meu remanso, minha casa, meu útero, onde volto sempre que preciso. Escuta, a pele preta me ensinou a amar mais os meus. Navego a mil no som do violão, vem chegando lá do rio, minha inspiração. Não sei onde esqueci o tom do coração, mas vem chegando lá do rio a minha canção. É assim, a minha vivência com carimbó desde a infância, como qualquer pessoa que é natural daqui, né? Mas essa ideia de começar a pensar em tocar um instrumento, as vivências, as rodas, vieram mais com essa experiência de conhecer o Coisa de Negro. O carimbó, ele vem mudando, né, no sentido desse espaço. Quem está ocupando esse espaço hoje? Eu vejo muito mais mulheres ocupando esse espaço. Eu acho que é um espaço que sempre foi nosso, mas que no período que eu comecei a pensar em estudar carimbó e fazer essas experiências, eram mais presenças masculinas, né? E aí eu dei uma pausa nesse processo, porque eu me senti assim, naquele lugar que parece que você ainda não sabe tocar, tá tocando aqui, não sabe tocar direito, como é que é isso? E aí eu participei de um workshop, uma oficina com a mestra Antônia, da Marambaia, e foi muito importante para o meu processo. Era uma vivência de carimbó só com mulheres. E aí a gente aprendeu vários toques de maracas. É muito legal essa experiência coletiva entre nós. E depois disso já veio um processo de grupo, assim, né? A gente estava aí tocando em alguns espaços, sempre toquei com o Íris da Selva, e os pássaros urbanos vieram muito nesse contexto de que, como a gente entende, né, como é que esse ser tão pequeno da nossa natureza consegue resistir dentro desse meio urbano, né? Eu nasci do riacho, desemboquei no rio, mãe do corpo das águas, vou conduzindo navios. A beira de minha saia é o quebrar da maré, eu transmuto a dor em fé. Venha no entardecer, se envolver em minhas mãos. Eu sou água, mas guardo segredo de trovão. E eu trago arco-íris na chuva. Sou os seis do mar. Não se esqueça, Odoiá. 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 Falar do Rio para mim é primeiro um lugar onde eu sinto esse pertencimento ancestral também, né? Um lugar que me acalma, um lugar que eu converso, né? Me entendo como uma pessoa da Umbanda, então isso para mim é muito importante. Falar com a natureza, estar com a natureza, estar presente e poder conversar com o céu, com a água. E isso aqui é uma ilha, né? Então a gente está rodeado de água, então essa influência diretamente está na nossa vida, no nosso contexto diário. De frente pro rio, é flor da fortuna, é caatinga de mulata,
é samambaia manjericão. É samambaia manjericão, anis, trevo, canela e um bom cheiro cheiroso de preparação. Então, eu entendo o nosso corpo como um rio também, que às vezes passa pelos processos desenfreados dessa urbanização totalmente caótica e desrespeitosa, né? Esse progresso que foge totalmente do que para nós é importante enquanto memória, enquanto existência, enquanto cultura. Então, falar do rio, para além de ser uma resistência, é falar do que a gente escutou desde criança, dos banhos de rio, dos nossos primeiros atravessamentos enquanto se entendendo com a natureza, né? Não tem como não falar. Olha a imensidão de água que a gente é rodeado, né? E eu acho que se a gente não... Se a gente perde isso, a gente perde um pouco da gente também. Então, assim, para mim é muito natural falar do rio. Me sinto que é o que eu vim fazer aqui, em termos não só de arte, mas enquanto pessoa, falar desse lugar. Vem brincar mais eu! Vem brincar mais eu! Ei, vem brincar mais eu! Eu vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. Lá vou Ela me conta que um dia, conversando com a dona Raimunda Monterroy, a bisa dela, ela disse que sonhou o dia em que bisavô da minha avó, seu Oliveira de Oliveira, ia morrer. Pois é. De alguma forma eu sinto que a minha vida está entrelaçada com a dela, sabe? Mesmas águas, mesmos rios, que se encontram e de repente se afastam novamente. As minhas escritas, né, elas são muito voltadas para esse campo mesmo, de trazer essa memória à tona. Seja elas de forma, falando um pouco das encantarias, falando um pouco das histórias da minha avó, minha mãe também tem outra energia que também traz toda essa ancestralidade. Primeiro, eu acho que é falar da gente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que se voltar para a gente tem que se fortalecer. Eu não gosto muito desse processo de uma fala muito mecânica sobre a sororidade, sabe? Eu acho que a sororidade, que tanto se fala dentro do feminismo ou dentro de vários processos, ela se dá na prática. A gente se une enquanto mulheres amazônicas para fazer, independente de como vai ser feito, independente se tem orçamento, independente se não tem, a gente se encontra e faz, porque é só assim que a gente consegue existir dentro desse mundo. E no fim, tu há de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não consegue levar, mas que o rio carrega pra lá e pra cá. Vi uma sereia no rio.